Bom dia, gente, tudo bem? Estamos aqui com a doutora Denise Quaresma. Ela é psicóloga, vou fazer uma apresentação. Ela é psicóloga, graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é especialista em formação em psicanálise clínica pelo Círculo Psicanalítico do Rio Grande do Sul, é doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutora em estudos de gênero pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais. Você gostaria de se apresentar mais? Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou Denise Quaresma e faço clínica da psicologia em Estância Velha, minha cidade, né? E sou professora da Universidade La Salle, em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu oriento mestrado e doutorado. E sou professora do curso de psicologia e atuo no programa de pós-graduação em educação. Bom dia. A gente vai conversar hoje sobre body shaming e as consequências desse fenômeno atual na saúde mental das pessoas. O body shaming, ele já existe há muito tempo, mesmo antes dele ter esse nome específico, né? Por que você acha que a sociedade tem essa necessidade de criar esses padrões de beleza e instituí-los na vida das pessoas? Por que existe essa ditadura da perfeição? Bom, Isabela, a gente percebe que os padrões do belo sempre estiveram presentes na sociedade, mesmo que de formas diferentes. Nos anos 50, por exemplo, a beleza estava no fato da pessoa ter curvas no corpo, né? E ter mais volume corporal e ter curvas no corpo. Hoje a gente sabe que esse padrão está associado à magreza, né? Então, de alguma forma, a gente vê historicamente que sempre aquilo que é dado como sendo o belo esteve presente de formas diferentes nos períodos históricos, né? Tanto é que a gente sabe que desde a França de 1600 já se começou a pensar em como produzir um corpo mais perfeito, né? O espartilho foi uma criação justamente para buscar modelar esse corpo, né? Então, de alguma forma, sempre a gente sabe que, historicamente, os corpos dados como belos eram considerados melhor aceitos socialmente, enquanto que os corpos que tinham alguma deformidade, isso já na França de 1600, eles eram expostos nos famosos entresais, como chamavam os lugares, as tabernas, onde eram expostos os corpos anormais, as pessoas que tinham alguma disfunção hormonal, por exemplo, a mulher barbada, eram expostos, né, nos circos que tinham, na verdade, os humanos expostos. Os primeiros circos do mundo não tinham animais expostos, tinham humanos expostos. E os humanos que eram expostos pelas deformidades que o corpo continha, né? Então, a gente sabe que, historicamente, sempre a bizarria, a diferença, aquilo que era dado como anormalidade acabava sendo uma atração, né? Para que as pessoas então pudessem contemplar a diferença, né? Tanto é que muitos autores dizem que isso criou uma pulsão muito forte na batida do olhar nossa. A gente sempre olha o outro a partir da diferença. A gente está, por exemplo, num ambiente onde que todos caminham normalmente, não chama a atenção de nós, as pessoas, chama a atenção a pessoa que manca, por exemplo. Então, sempre aquilo que constitui a diferença é o que acaba chamando o nosso olhar. E por isso a sociedade tenta padronizar também, criar padrões de beleza. Né? Então, a gente está sempre excluindo aqueles que não estão dentro desse suposto padrão de beleza. E você falou dos padrões hoje em dia. Você acha que as redes sociais ampliaram esse alcance dessa ditadura da perfeição? E você acha que as redes sociais ajudam a manter esses padrões? Infelizmente, muito. Infelizmente. Porque a gente vê assim o quanto não há uma crítica estabelecida nas pessoas ao postarem seus corpos. E de uma forma assim que nos choca completamente, sem uma mínima crítica estabelecida, né?
E as pessoas automaticamente, já ao fazerem isso, já vão retocando seus corpos no Photoshop, porque já vão também criando críticas sobre si mesmos. Ah, isso aqui ficou feio, isso aqui eu não gostei, né? A gente escuta adolescentes que dizem que tiram 50 fotos e nenhuma ficou boa, né? Mas por que nenhuma ficou boa? Porque o que aparece ali na fotografia é a pessoa como ela é, com seus defeitos, com os seus traços, aquilo que a pessoa chama de defeitos e que eu chamo de traços. Então, bom, o que acontece? Já antes de postar uma foto, a pessoa passa a si mesma pelo Photoshop, porque já se autocritica, já tem estabelecida essa crítica. E o que as pessoas postam? Os corpos nus. Os corpos nus e os corpos passados pelo Photoshop de tal forma que não apareça nenhuma marca da diferença nesse corpo e que esteja dentro desse padrão que está instituído de beleza para a pessoa ser curtida. Porque se não te curtirem é porque tu não és bonito o suficiente, tu não és bom o suficiente, tu não é aceito socialmente, né? Então, todas essas coisas estão em jogo nas redes sociais e isso cria no imaginário das pessoas uma ideia, assim, de que elas precisam estar sempre bem para poder corresponder. E isso é um engodo, porque a própria pessoa sabe que não é ela ali. Então, o que acontece? Ela sabe que ela é um fake de si mesma. Ela tem noção de que ela não é verdadeira. E que o que foi curtido ali não é a pessoa. É o que ela produziu de si mesma para atender essas demandas culturais, sociais, né? Então, as redes sociais realmente, assim, eu diria para ti, assim, com muita segurança, são realmente um local adoecedor. E você acha que esses comportamentos agressivos, como o body shaming, eles são mais acentuados nas redes sociais por causa talvez do anonimato, da possibilidade do anonimato? Possivelmente, porque veja, a pessoa que tem uma estrutura psíquica perversa, ela vai gostar de atuar no anonimato, porque ela não vai querer pagar o preço pelo seu crime, né? Porque a gente sabe claramente que é crime tu discriminar uma pessoa em rede social, né? E tem uma lei que todos nós estamos submetidos. Então, a pessoa que tem uma estrutura mais sociopática, ela vai querer burlar a lei. Então, por isso ela vai para o anonimato, porque ela não quer pagar o preço da lei como todos nós humanos pagamos. Então, ela se esconde no anonimato para fugir da lei, porque ela é uma fora da lei, né? E sem dúvida, isso auxilia muito para que essas pessoas com esse perfil sociopático possam estabelecer essas críticas terríveis e criminosas, né? Atacando de uma forma terrível, chamando algumas mulheres de gordas, de poço de celulite, inclusive pessoas famosas às vezes são atacadas quando resolvem postar uma foto onde que não usam Photoshop, né? E a gente sabe que isso é um crime, né? No nosso país nós temos inclusive a lei Carolina Dickmann, né? Que proíbe completamente as pessoas de postarem qualquer comentário denegrindo a imagem de outra pessoa numa rede social. E, no entanto, a gente vê que isso acontece cotidianamente, né? Eu penso que é muito importante a gente se dar conta que, antes de qualquer coisa, isso é crime. Realmente. E você acredita que as mulheres são as mais afetadas por esse julgamento e por essas cobranças em relação ao corpo? Isabela, eu te diria assim, ó, que nós mulheres, nós somos feitas para o amor desde que nascemos. Nós somos produzidas pelas pedagogias cotidianas que nos cercam, desde o olhar que lançam sobre nós quando a gente senta sem cruzar as pernas, né? Ai, que feio, menina não senta assim, né? Desde o cor-de-rosa que nos colocam desde que a gente nasce, dizendo que a gente tem que ser delicada, que a gente tem que ser terna, né? Então, nós somos produzidas desde o nascimento para amar.
E esse amor é um amor incondicional, não é qualquer amor que nós somos produzidas, é um amor incondicional que tem que aceitar tudo, que tem que se submeter a tudo, né? E que tem que ter um corpo que produza prazer. Uhum. Nós somos responsáveis também por esse prazer na relação. Né? A mulher é que tem que estar pronta para o homem, a mulher é que tem que estar bonita o suficiente, arrumada o suficiente, com uma lingerie que seduza o suficiente, né? E esse suficiente é só suficiente aqui na minha palavra, porque acho que somos cobradas de sermos excelentes, né? Uhum. E isso também é cobrado em relação ao corpo, né? Como é que pode o cara andar com uma mulher assim desleixada, gorda? Então, o fato de estar gorda passa a ser desleixo, né? É dado como um não cuidado feminino, né? Uhum. E a família, inclusive, às vezes aponta isso. Ah, é tão bonita de rosto, pena que tá tão gorda. Né? Ou seja, e nós então somos produzidas para isso, para termos esse corpo perfeito, para sermos perfeitas em tudo, para sermos responsáveis por tudo na relação, né? Inclusive que a nossa beleza possa produzir prazer ao nosso companheiro, né? E o oposto, então, nós somos responsabilizadas. Ela não é caprichosa o suficiente nem com o corpo dela, ela não se cuida, ela isso, ela aquilo, né? Ou seja, é muito complicado realmente assim o nível de cobrança que é feito sobre uma mulher desde que ela nasce, né? Não é à toa que Simone de Beauvoir já disse lá nos anos 60, né, que uma mulher não nasce, uma mulher se faz, né? Uhum. Ou seja, nós somos produzidas, né? Nós não nascemos mulheres, nós viemos a ser mulheres por todas essas pedagogias cotidianas de gênero que nos cercam e nos ensinam como é ser uma boa mulher. E o padrão de beleza, sem dúvida, é imposto para nós também desde o nascimento, né? Como é que a menina senta, como é que ela anda, como é que ela se comporta, o que ela pode ou não fazer, qual é o destino dela enquanto mulher. Por que você acha que esses comportamentos agressivos, voltando naquela questão, como o body shaming, eles são cada vez mais comuns? Isso é algo da sociedade hoje em dia, das novas gerações? Eu vejo que esse comportamento, ele de alguma forma sempre esteve presente nas relações humanas, né? Podemos pensar que isso tenha se acentuado, justamente como tu bem dissestes, pelo uso hoje extremamente maciço das redes sociais, né? Uhum. Eu penso que isso incrementou bastante esse comportamento patológico de cobrança de um corpo perfeito, né? E não é só um corpo perfeito materialmente, é também um corpo feliz, né? Uhum. É um corpo que não pode ter uma depressão, é um corpo que não pode ter sentimentos que não sejam socialmente tão bem aceitos, né? Como raiva, como dor, como insegurança, né? Eu diria assim para ti que, para mim, quanto mais a pessoa ela tem uma fragilidade psíquica em relação a si mesma e a sua autoestima, mais ela precisa de marcas para se valorizar enquanto corpo, né? Uhum. Mais ela consome marcas, porque ela passa a ser importante porque ela tem a marca que dá a ela um valor, né? Isso para mim tem uma relação muito direta e muito clara, assim. E a gente sabe tranquilamente que hoje sim houve um incremento bastante grande em relação a todas essas questões, porque os adolescentes são extremamente suscetíveis pela fragilidade psíquica que eles se encontram, pelo momento da vida que eles estão vivendo, eles estão vir a ser, e há uma insegurança tremenda em relação ao que vai ser esse vir a ser, né? Então, o adolescente realmente, assim, ele é muito suscetível, tanto é que a gente vê todos os transtornos que isso pode ocasionar, o próprio transtorno dismórfico corporal, né, que é uma patologia seríssima que acontece em relação ao próprio corpo, à imagem corporal, né? E a gente vê a anorexia, a vigorexia, a bulimia, todas essas patologias associadas ao corpo, né, se constituindo na adolescência. Justamente por quê? Porque quanto mais eu tenho um vazio interno,
mais eu preciso me assegurar externamente do meu valor.